vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava fazendo. Aquele centurião, ao contrário de tudo, ele não era uma pessoa assim. Por mais que ele tivesse um cargo, por mais que ele tivesse poder, ele usou o seu cargo e o seu poder para fazer o bem. A Bíblia diz em Provérbios 21, 21, que o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Aquele servo centurião, ele ajudou os judeus a erguerem, a construírem a sinagoga, que era uma igreja assim como essa aqui. Uma pequena igreja de bairro ali em Cafarnaum. Quem que ajudou? O centurião romano. Então ele usou dos seus recursos, ele usou da sua influência política, ele usou do seu cargo, para quê? Para fazer o bem. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, toda a bondade que ele estava exercendo, por mais que ele não servisse o Deus de Israel, ele fazia porque Deus tocava no coração dele. E eu vejo muito crente não tendo uma mudança de caráter. Eu tenho muito crente que vem para Jesus e que deseja o mal dos outros, e que não faz o bem quando pode. A Bíblia diz, se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. E se eu vim para Jesus, meu irmão, ele me dá um novo coração. Então o meu caráter pode ser mudado. Então eu venho para Jesus e continuo igual. Eu ouvi uma certa vez um homem falar assim, uma vez o pastor me falou que Deus me aceita como eu sou. É verdade, Deus aceita você como você é. Mas Ele não quer que você continue fazendo as coisas que você faz. E que você continue nas mesmas práticas e no mesmo caráter. Ele quer nos moldar conforme o caráter de Cristo. Amém? Por isso que nos tornamos filhos e filhas de Deus, segundo a imagem do nosso irmão mais velho, primogênito, Jesus. Amém? Então aquele homem, ele tinha amor, ele tinha bondade. E não só isso. Você vê no versículos 3 e 5 aí também, ele tinha um testemunho. Ele tinha um testemunho de outras pessoas. Será que eu tenho um testemunho de pessoas de fora? De pessoas que não são do meu grupo? De pessoas que não são da minha igreja? De pessoas que não são do meu trabalho? De pessoas que eu passo e elas veem o meu amor, a minha bondade e testemunham? E, não só isso, elas lutam a favor de mim. Foi o que os judeus fizeram pelo aquele homem, indo até Jesus para pedir para Jesus fazer algo pelo aquele homem. Aqueles homens, os judeus, os líderes religiosos, na sua maioria, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, estavam negando Jesus. Não estavam crendo em Jesus. Mas por causa daquele centurião romano, agora eles estavam indo até Jesus, porque sabiam que o único que podia curar aquele homem que estava morrendo era Jesus. Olha só, o testemunho do centurião, que não sabia talvez nenhum versículo da Bíblia, estava levando os próprios judeus a reconhecer que só Jesus podia fazer um milagre. Será que o meu e o seu testemunho leva as outras pessoas a saber que Deus pode fazer milagres, mesmo que elas não creiam? Amor, bondade, testemunho. Mas o que chama mais atenção, o que mais que todo mundo fala, são os últimos dois que eu vou falar para você agora, dos versículos 6 e 7. Jesus vai com eles, e chegando perto da casa, o centurião envia-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Aquele centurião romano, de acordo com o testemunho aqui de Lucas, nem se encontrou com Jesus. E por que ele não se encontrou com Jesus? Não foi porque ele estava desonrando Jesus, falando, não vou me encontrar com esse Jesus aí, porque... Não, ele estava respeitando Jesus, sabendo que Jesus era um rabi, sabendo que Jesus era um mestre. E ele sendo impuro, ele encontrar Jesus, conversar com Jesus, poderia ser algo que ofendia a religião judaica.
Então ele estava respeitando Jesus, e não só isso, ele estava reconhecendo a sua indignidade. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Tiago 4,6 diz que Deus dá maior graça a quem? Aos humildes. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós nos aproximamos de Deus pela fé, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ir com humildade. Ele foi com humildade. Ele era superior a Jesus. Politicamente falando, socialmente falando na época. Ele era romano, ele servia a Roma, era um funcionário público, e ele tinha um cargo de autoridade, que tinha autoridade para julgar algumas causas, para atuar, prendendo pessoas, libertando pessoas, cuidando daquela cidade, governando aquela cidade para Roma. E mesmo assim, ele se achou indigno diante de Jesus. Tudo porque, e eu quero mostrar para você a última parte, no final do versículo 7, ele diz: porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Aquele homem, ele valorizou Jesus. Ele honrou Jesus. Como? Reconhecendo que Jesus era uma autoridade no mundo espiritual. Sabendo quem Jesus era no mundo espiritual, algo que os judeus não sabiam. Será que você sabe quem Jesus é? Será que sabemos empiricamente? Que quando eu digo empiricamente, é experimentando. Eu lembro, ainda novo convertido, ali na igreja do Cine Bristol. Eu entrava na igreja, a igreja do Cine Bristol. Cinema geralmente é assim, né? É antigo. Ele é assim. E aí, eu entrava no culto, e eu era novo convertido. Aí o que um homem do mundo faz quando passa uma mulher? Pode falar, meu irmão. Olha. E eu estava ali na igreja, eu falei, Senhor, eu não quero que nada me atrapalhe, eu não quero ver ninguém. Falei, Senhor, eu quero só o Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu fechei os meus olhos e eu não consegui abrir. E eu fiquei boa parte do culto com os olhos fechados. Por quê? Porque Deus ouve a oração daquele que é humilde, daquele que é sincero, daquele que se humilha e que quer a Ele verdadeiramente no coração. Nosso Deus é um Deus vivo e Ele vai fazer e já deve ter feito na sua vida muitas coisas, porque você usou desse amor, dessa bondade, dessa sinceridade, de você se colocar diante de Jesus. Jesus, é assim que eu sou assim, eu sei, mas me ajuda e faz, e aí Jesus faz. E aí é maravilhoso ou não é? E aí então, Jesus vai dizer sobre aquele homem, eu não encontrei em Israel tamanha fé como esta. A gente não sabe o nome do centurião. A Bíblia não nos diz. Mas, se a gente fosse pensar na lápide daquele homem, ou naquilo que Deus poderia dizer, como falou Deus de Enoque, Enoque andou com Deus. E o que aconteceu com Enoque? Não foi mais achado, porque Deus o tomou para si. Pouca coisa Deus falou de Enoque.
E o que poderia falar daquele centurião? Um homem com uma fé que não tem igual nem em Israel. Um homem com uma fé sobrenatural. Não sabia um versículo, mas usou esses princípios que eu falei para você guardar no seu coração nessa noite. Eu quero orar com você, porque esse mesmo Jesus pode fazer um milagre que você está precisando. Talvez, feche os seus olhos, por favor. Seu casamento esteja moribundo. Talvez a sua fé esteja moribunda. Talvez você esteja com alguma doença, ou alguém que você ame, ou você não tem trabalho, ou você não tem expectativa de vida. Mas o mesmo Jesus que fez o milagre para aquele centurião, que admirou a sua fé, é o mesmo Jesus que vai lançar apenas uma palavra e vai fazer um milagre na sua vida. É o mesmo Jesus que fez o milagre na minha vida, que pode fazer o milagre na sua vida, na sua sinceridade de coração. Então fala com Jesus agora. Fala, Senhor, é isso, é aquilo. É isso, Senhor, eu coloco diante do Senhor. Vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus dava.